Quantas vezes nós recebemos uma má notícia? Ninguém te fala, mas eu preciso falar para você, viu? Nós vamos receber más notícias. Tá amarrado, pastor? É isso aí, vai amarrando aí. Mas nós vamos receber as más notícias, elas virão. O problema não são as más notícias, o problema é como que você, como que eu vamos lidar com as más notícias. Isso sim é que vai fazer a diferença. O Jó recebeu 5 más notícias. Ei, tá bom para você? A gente ri para descontrair, para quebrar um gelo, mas foi muito sério o que aconteceu com Jó. Capítulo 1, versículo 12, começa assim: sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, e veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram, a jumentam pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles aos sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a notícia. Primeira má notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os moços, e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Segunda má notícia. Estando ainda eu falando, veio outro e disse: ordeno aos caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços e feriram a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Terceira má notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio dali no deserto, e deu aos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre o jovem e morreram, e só eu escapei para trazer a boa nova. Quarta má notícia. Então Jó recebeu várias notícias que eram notícias ruins, mas o que esse homem ele fez? O versículo 20 está dizendo: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça, lançou em terra e o adorou. Em momento algum você vê o Jó revoltado, em momento algum você vê o Jó frustrado, triste, desanimado. Ao contrário, quando ele recebe aquelas 4 notícias ruins, o que ele faz? Ele vai se prostrar diante do Senhor Deus, ele vai se colocar diante de Deus para invocar um Deus vivo, um Deus poderoso. Muitas pessoas, ao receberem a má notícia, elas fazem ao contrário, elas ficam tristes, elas entram em desespero, elas querem abandonar a fé, elas querem sair da igreja, começam a duvidar de Deus, começam a duvidar da existência de Deus. No caso dela pertencer a alguma igreja, ela começa a duvidar dos ensinamentos de fé daquela igreja, e está totalmente equivocado. É agora que o Senhor, a Senhora, agora que veio a notícia ruim, olha, que você não receba nenhuma notícia ruim, mas eu tenho que falar para você, elas surgirão. Mas quando ela surgir, faça igual o Jó. Ao invés de você reclamar, murmurar, ao invés de você começar a achar que é o fim, tem gente que quer cometer suicídio, tirar a própria vida. Não! Adore a Deus, invoque o poder de Deus, e Deus vai reverter essa situação. Mesmo quando você não encontrar ninguém para te apoiar, talvez até a sua própria família possa orientar o Senhor, orientar a senhora a abandonar a fé. Aconteceu com Jó. Depois de tudo isso, em Jó capítulo 2, versículo 9 diz: então sua mulher disse: ainda retém a sua fé, a sua integridade? Você continua crendo no seu Deus? Você acredita ainda nas palavras de Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas o Jó, ele continuou prostrado diante do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O problema não são as más notícias, o problema são as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E eu não estou falando para você ficar contra a sua esposa e nem contra o seu marido. O Jó não ficou contra ela, o Jó só não fez o que ela havia anunciado a ele. Ele continuou íntegro, ele continuou reto, temendo diante de Deus. Às vezes as pessoas, elas falam o quê? Para você desistir, para você ser infiel, enfim. Meu irmão, continue,
mesmo que veio uma má notícia, mesmo que você recebeu aquela notícia que você não gostaria de receber, faça igual Jó. Ele se prostrou em terra e ali ele adorou ao Senhor. Eu tenho falado do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler lá, vamos fazer a leitura. O Paulo aqui, ele tinha recebido uma péssima notícia, uma notícia muito ruim. Ele havia acabado de ser condenado, e a condenação dele, ele teria que pagar com a própria vida, ele iria ser executado. E no versículo de número 12, ele diz assim: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho. Às vezes acontece, né? O cristão passa por uma dificuldade, ele fica, não, isso aí, ele vai explicar aqui, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, o Paulo, quando foi condenado, ele estava sofrendo muito e foi condenado por uma sentença de morte, eu não me envergonho, eu não tenho vergonha. Olha, essa má notícia, isso que aconteceu, talvez na sua casa, na sua família, se você tiver o entendimento que o Paulo teve, e você conhecer o Deus que o Paulo conheceu, você não vai se envergonhar, porque você sabe em quem você está crendo, e você sabe que em quem você crê, esse quem a qual você crê, ele é poderoso para mudar, reverter, transformar qualquer situação. Acredito que todos sabem o fim da história do Jó. A Bíblia diz no capítulo número 42 que Deus mudou, reverteu a história, a situação daquele homem, dando para ele 2 vezes mais tudo que ele havia perdido. Porém, quando ele recebeu as más notícias, ele permaneceu. Diante de todas aquelas notícias ruins, ele permaneceu adorando o Senhor. E você? O que você está fazendo? Vamos orar agora. Pai Todo-Poderoso, eu oro agora. Às vezes recebemos más notícias, mas coloca o teu poder. Com a graça do Senhor, nos livraremos de todas elas, ó Pai, em nome de Jesus. E se alguma coisa de ruim aconteceu, como o Senhor restituiu para o Jó, o Senhor nos restituirá para a honra ao teu santo nome, em nome de Jesus. Beba da água. Obrigado, Jesus. Olha, siga o pastor nas redes sociais, compartilha com os seus amigos, no grupo da família, todo mundo aqui, põe lá no grupo da família esse vídeo. Deus abençoe, um forte abraço, tchau.